Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal Ei Bardo. Estamos iniciando então hoje os recebidos do mês de julho, começando então aquele famoso vídeo do Tio Patinhas, onde eu compartilho com vocês alguns recebidos da minha coleção. Eu adoro dar mergulhos nele como um peixe, me enterrar nele como um tatu e jogá-lo para o alto para chover na minha cabeça. Já estou em mãos aqui com o primeiro recebido de julho. Vou abrir aqui e podemos falar sobre. E olha que legal, são dois recebidos de mulheres vocalistas. O mais conhecido deles, temos aqui We Are The Others, do Delain. Esse aqui é o terceiro álbum de estúdio da banda, de 2012. Tem uma capa muito legal aqui, que remete bastante a um estilo de tatuagem que eu acho muito bonito, que é o neo-thread, ou neo-tradicional. Não sei se foi intencional, se é um estilo que estava na moda, né, esse tipo de ilustração, mas sempre foi uma capa que me agradou bastante. Até porque essa banda, ela foi meio que evoluindo para um estilo mais moderno, conforme os seus lançamentos. A gente tem o primeiro álbum, o Lucidity, que tem uma capa bem metal sinfônico, né? Lembra, remete a algumas coisas de Within Temptation, que por sinal, o fundador do Delain, ele foi tecladista da primeira formação do Within Temptation, o Martin Westerholt, saiu do Within Temptation para formar o Delain, talvez por isso essa inspiração ou referência no primeiro álbum, tanto capa como o estilo, né, tipográfico que foi utilizado para o logo da época. No segundo álbum a gente já tem um negócio até um pouco mais pop, com a banda na capa e a Charlotte, vocalista até então da banda, em destaque na capa, né? Lembrando uma vibe meio pop. Mas nessa capa aqui então a gente tem uma linha mais moderna ainda. E eu tinha muita curiosidade de saber como é que a banda estava evoluindo, porque era uma banda que tinha singles muito bons. A vocalista, a Charlotte, tem uma voz, um timbre muito bacana. E aqui a gente tem então a primeira transformação visual, né, da banda, tanto em logo quanto esse estilo de capa. E eu devo dizer que o single desse disco aqui, We Are The Others, é muito bacana, o clipe é bem legal, uma música bem pra cima, bem animada, e até então um dos álbuns mais legais deles, na minha opinião. Esse aqui então é uma versão de Digipack europeia, e é uma Special Edition aqui, uma edição especial, com 4 bonus tracks, que são versões ao vivo de músicas da banda. Não necessariamente músicas desse álbum aqui, músicas dos álbuns anteriores, mas então aqui um bônus track com 4 versões ao vivo. Primeiro item então de julho aqui entrando na coleção. E o segundo álbum então já é de uma cantora, uma artista um tanto quanto desconhecida, principalmente o nome que eu vou apresentar, que é a Mariah Roxx. E quem é então essa Mariah Roxx aqui? Ela ficou conhecida, né, no meio musical como Marja Kiwi, que é ninguém mais, ninguém menos, que é a primeira vocalista principal do grupo lá feminino, o Vanilla Ninja. Então, a Marja, Maria agora, Maria, sei lá como é que eles pronunciam, já que ela é da Estônia, né, estoniana, ela foi vocalista e baixista dos 2 primeiros álbuns do Vanilla Ninja, o primeiro que foi auto-intitulado Vanilla Ninja, e o segundo que é o Trace of Sadness, gravou também o DVD, e saiu da banda então para seguir uma carreira solo, queria ir mais pro lado do rock, fazer um som mais pesado, então deixou o Vanilla Ninja, foi substituído a partir do terceiro álbum, Blue Tattoo, e lançou então este álbum aqui, Payback Time. Esse é o único álbum de estúdio que ela gravou, ela lançou diversos singles, mas um álbum assim completinho, apenas esse. E para trazer um pouco, né, dessa vibe de trocar de identidade, largar aquela coisa mais pop eletrônico, com aquela pitadinha de rock, para fazer um som um pouco mais rock, mas não tão rock também. Ela até mudou de aparência, ficou morena, né? Ela era loira quando no Vanilla Ninja, adotou um visual aqui moreno, começou a usar umas roupas mais despojadas do rock naquela época, uma coisa que lembra um tanto quanto Avril Lavigne, e lançou em 2010 então este álbum aqui. É um álbum bem difícil assim de achar, eu acho que é a primeira vez que eu vi ele e tive a oportunidade de ter na minha coleção. E esse aqui então é uma versão acrílica, ele é importado, eu acho que é europeu, não tô conseguindo ver de onde é que ele é, mas é de 2010, como dito então. Depois ela chegou a lançar um single e um EP lá por 2015 e nunca mais ouvi falar na Mariah Roxx. Mas tá aqui então o segundo álbum de julho.
um som assim que eu acho bem interessante ter, até porque eu gosto bastante do som do Vanilla Ninja. Ela era a minha integrante favorita da banda ali, baixista, e tinha uma das melhores vozes do grupo, já que 3 das 4 gurias cantavam. Infelizmente ela não retornou ao disco, né, atual do Vanilla Ninja. Ia ser interessante, de repente, ter as 5 juntas na banda, mas é um item bem bacana para quem tanto gosta da banda quanto gosta de colecionar itens assim físicos. Eu estou aqui com uma sacola da Zep e eu comprei aqui 3 itens bem interessantes, sendo 2 bem recentes, um do ano passado, ainda assim recente, e todos eles são os últimos lançamentos das suas respectivas bandas. O primeiro então que eu quero mostrar para vocês é o The Gangs All Here, do Skid Row, último álbum de estúdio do Skid Row, né, depois de um grande hiato, estreando também o vocalista que era até então da banda Hit, o Eric Grönwall, que caiu com uma luva na banda. Eu acho que ele recuperou toda a essência que o Skid Row tinha no início com o Sebastian Bach e que foi se perdendo com as constantes trocas de vocalistas. Acho que a vibe que o Johnny Solinger trouxe para a banda foi um pouco diferente, abordou até uma pegada um tanto quanto mais country ou mais pop, e depois eles tiveram diversas trocas assim de vocalistas, desde o Tony Harnell, que embora tenha um trabalho bem legal com o TNT e com o projeto Starbreaker, que eu gosto bastante, ele não durou muito, não achei assim que ele teve um feat tão grande com a banda, e até 2022 teve o ZP Twitch, o ZP, né, o vocalista que ficou famoso integrando a banda ao Dragon Force. Tem um vocal muito legal, um timbre muito bacana, eu gostei muito do que ele fez no Dragon Force, mas também não achei que ele teve assim um feat bem legal no Skid Row, até porque ele tem uma vibe muito mais do power metal, pelo menos foi aquela que ele apresentou e deixou mais forte com a própria identidade. E no Skid Row não foi aquele negócio assim que me marcou bastante. Então temos aqui o último disco de estúdio, essa aqui é uma versão nacional, lançada pela Shinigami Records. São 10 faixas, todas muito legais, todas muito hard rock, empolgantes, grudentas, melódicas, que é exatamente o que a gente quer ouvir quando escuta o Skid Row. Então aqui, The Gangs All Here. O próximo disco, então, é o Something Wicked This Way Comes, da banda Ten. Esse aqui, então, é o último disco de estúdio da banda Ten. Ele foi lançado este ano, ele é bem recente. Também foi lançado pela Shinigami Records. E esse disco aqui, ele tem um ano de diferença do último, o Here Be Monsters, porque eles foram escritos praticamente juntos. Uma capa bem bonita aqui. Depois podemos ver quem é o artista da capa, eu não sei ainda. Esse álbum aqui tem 10 faixas, então versão nacional também Shinigami. E para quem não conhece, o Gary Hughes é um artista muito conceituado no Reino Unido. E além de ser um baita compositor, que já tocou com alguns grandes nomes do AOR, do Melodic Rock, ele tem essa banda Ten, que existe desde os anos 90 e cada álbum é um show à parte. O cara é realmente muito bom, tem uma voz, um timbre que me agrada bastante. As melodias que ele compõe também são muito boas, canções assim super melódicas e grudentas. Também já compôs uma ópera rock, né, uma ópera metal, sobre Rei Arthur, que eu que sou muito fã também gosto pra caramba. Então é um cara que me agrada demais, qualquer coisa que ele lança, pro meu gosto, já vai ser super bom. Eu não preciso nem ouvir para saber que vai me agradar. E como de praxe, então, está entrando na coleção esse item. E o último álbum que eu comprei ali na Zeppelin foi o último álbum de estúdio da banda Kamelot. Isso mesmo, nossos americanos aí, meio power prog, estão lançando o seu último álbum, o The Awakening, 13º álbum de estúdio. Participações especiais da cantora suíça Melissa Boni, do Ad Infinitum, violinista alemão Florian Janowski e a renomada violocentista indicada ao Grammy Tina Guo. Não achei que eu fosse comprar esse álbum, para ser sincero. Eu ouvi algumas músicas que foram lançadas, assim, uma achei ok, o resto achei mais do mesmo. É uma banda que faz um som legal, me agrada, mas também não muda muito. Embora tenha muitas bandas dessa fórmula, né? Mas não tava nos meus planos, só que quando eu vi esta capa aqui, eu achei essa capa muito bonita. Tem uma sleeve aqui, uma proteçãozinha, eu achei muito bonita essa capa, e aí no impulso eu pensei, quer saber, essa aqui deve ser uma das capas mais bonitas que o Kamelot lançou, vou levar sim. E tá aqui então, fotinha aqui da banda. São 13 músicas, quer dizer, 13 faixas. Uma introdução e uma outrodução. E fecha então em 13 faixas com 11 músicas. Entrando aqui na coleção Kamelot com The Awakening, álbum desse ano. E agora eu quero mostrar então outra sacolinha, também comprada em outra loja física, boca do disco.
dei a sorte de passar por lá e encontrar alguns itens bem legais para minha coleção. Alguns que já estavam na minha lista, outros que não estavam, mas eu consegui aproveitar bastante a oportunidade. Primeiro item, então, banda alemã de heavy power metal, né, os filhos do Manowar, a banda Majesty, com o segundo álbum deles de 2002, que é o Sword and Sorcery, capa muito Manowar, né, também muito inspirado nas capas de Conan. E o som deles é exatamente isso, é bem aquele heavy metal épico, com aquelas pitadas de power metal, temas medievais e fantasiosos, Sword and Sorcery, Fields of War, Heavy Metal, Epic War, Ride Silence, Fist of Steel, Aria of Bravery, Metal to the Metalheads. Essa aqui é uma versão nacional que foi lançada pela Hellion nos anos 2000 e tem um bonus track da música Ride and Fight. Então tá aqui, uma banda bem interessante, né? Ela não é uma banda que se sobressai muito em questão de criatividade, mas tem algumas músicas ali, alguns coros épicos que sempre são bacanas de se ouvir. Mantendo nossos itens na região da Alemanha, comprei também o álbum Welcome to the Dark Side, do Rage. Não sei exatamente qual é a posição deles na cronologia de álbuns, mas esse aqui ele foi lançado pós-Ghost, se não me engano, 1 ano depois. O Ghost é um álbum que eu gosto bastante, né? Tem toda a temática lá dos espíritos. Esse álbum aqui mantém a mesma formação do Ghosts, e depois desse veio o Unity, então é uma trinca muito boa de álbuns do Rage. Mantém a mesma formação, que para mim foi a melhor formação do Rage, com o Pive nos vocais e baixo, o Victor Smoke na guitarra, pianos e teclados e sintetizadores, e com o Mike Terrana na bateria. Esse álbum aqui ele é importado, ele é alemão, da Gun Records, e são 17 faixas. O legal é que ele é dividido, ele tem uma música aqui, o Tribute to Dishonor, que é dividido em 4 partes, então também tem uma construção lírica e conceitual bem bacana. Então aqui está o Welcome to the Dark Side, do Rage, álbum de 2001, 2002. Não sei, quem souber me corrigir, porque agora eu não lembro e também estou com preguiça de olhar. O próximo item que eu encontrei lá é um item que eu queria bastante na minha coleção. Não é um álbum que eu gosto tanto, mas é um álbum bem difícil de achar, e por algumas questões ali de completar a discografia da banda, eu sempre estive procurando. Vi ele recentemente com preços bem grandes e encontrei esse por um preço muito mais acessível, que é o Fright Night do Stratovarius, o primeiro álbum de estúdio da banda, de 89, não é nem anos 90. Mas aqui então, né, o grande início aqui dessa banda finlandesa de power metal. E quando eu encontrei esse álbum eu fiquei com uma certa suspeita, porque ele é um álbum um pouco diferente do que eu conheço. O encarte dele é bem simples, não tem letras, eu acho que o original também não tem, mas ele tem músicas a mais, né? Como vocês podem ver, o álbum original ele tem 9 músicas e esse tem 14, tem os bonus track, que tem um EP, eu acho que é um EP ao vivo, que ele tá junto aqui. O EP é o Will the Sunrise, ponto de interrogação. Então, de faixa bônus tem Speed of Light, Will the Sunrise, Eternity, Father Time e Distant Skies. Ele foi gravado em 96 em Helsinki, então são 14 músicas além das 9 originais. E eu achei que fosse alguma coisa russa, mas depois pesquisando eu vi que teve um relançamento desse álbum aqui, finlandês, com a adição desse EP. Então tá aqui, né, a descrição das faixas originais e aqui os bônus do EP. Fiquei bem feliz com esse achado. Como comentei, é um álbum bem complicado de se achar. É um álbum que também tá caro, valioso, e eu ainda achei essa versão finlandesa com música bônus, então tô bem animado com ele. Não sei se vai ser um álbum que eu vou escutar bastante, porque como eu falei, eu não sou tão fã da banda nessa época. Não gosto tanto do Timo Tolkki cantando, mas com certeza é um álbum que eu queria bastante para estar ali na parede com os demais álbuns Stratovarius. E encontrei 3 álbuns que eu achei que eu nunca veria eles também ao vivo, pessoalmente, de uma banda de hard rock, OR, melodic rock, alemã também, Alemanha em peso hoje, que é a banda Dreamtide. E é uma banda que eu tive a felicidade de conhecer por causa da banda Dragonheart, né? Nossa banda querida de power metal de Curitiba, nacional. Eles gravaram no 3º álbum, o Vengeance in Black, uma balada chamada Heart of a Hero, e tiveram um convidado especial que é o Olaf Senkbel, que é o vocalista da banda Dreamtide. Então, por causa dessa música, gostei. Era uma época também que eu estava mais aberto ao OR, mais ou menos a época que eu conheci o Gary Hughes também. Gostei bastante do estilo de voz dele, fui conhecer a banda Dreamtide e gostei bastante do som. Continuei escutando, nunca tive nada físico deles, até que nesta loja, numa única ida, eu encontrei 3 álbuns dessa banda, 3 dos 4 álbuns de estúdio. Eu achei que a banda nem existia mais também, mas ano passado eles lançaram o 4º álbum de estúdio deles, que é o Drama Dust Dream.
Mas vou falar rapidamente então dos álbuns que eu consegui aqui. O primeiro deles, Here Comes the Flood, de 2001. Ele é uma versão nacional da Music Records. Ele tem 13 faixas. Consegui também o segundo, de 2003, que é o Dreams for the Daring. Aqui está, também da Music Records, uma gravadora que eu nunca ouvi falar. Ele também tem 13 músicas. Olha só, será que o próximo também vai ter 13? E o terceiro álbum deles, o Dream and Deliver, de 2008. Eles gostam bastante da palavra Dream. Temos, né, além de estar no título da banda, em pelo menos 3 álbuns dos 4 que eles lançaram. Esse álbum aqui também é nacional da Music Records e ele tem 14 faixas, então ele ganha dos outros por uma. Tá aqui então 3 álbuns aqui da banda, os 3 primeiros, faltando apenas o quarto se um dia eu quiser completar também a discografia dessa banda aqui. E quase no Dia Mundial do Rock no Brasil, eu estou adicionando à coleção então um disco bem esperado, né, bastante falado aqui, uma banda nacional nossa aqui do Brasil, e uma das principais bandas de metal melódico. Já teve momentos de power metal, momentos de heavy, momentos meio punk, que é a banda Viper com o último disco Timeless. E esse disco é desse ano, ele foi lançado acho que mês passado, e ele marca 16 anos da banda sem um disco de inéditas, já que o All My Life foi gravado em 2007, com uma formação um tanto quanto diferente. Nesse meio tempo, né, entre 2007 e 2023, eles gravaram um disco ao vivo, esse o To Live Again, live em São Paulo, que foi uma reunião com a formação quase original, já que o Ives Passarel não voltou na banda. Ele participou de alguns shows, mas quem ficou então no lugar dele nas guitarras foi o Hugo Maiucci, né, parceiro do André Matos na banda solo, no Xamã, e o próprio André Matos, né, que estava cantando à frente da banda. Realmente uma reunião bem esperada, foi uma turnê bem grande, a banda permaneceu juntas desde então, até o lamentável falecimento do André Matos. Para não dizer que a banda não soltou inéditas nesse meio tempo, eles lançaram The Spreading Soul Forever, que foi um tributo ao André Matos, uma música que eu acho que já tinha sido composta, tinha pedaços de gravações, e eles então terminaram e fizeram homenagem ao André Matos. Mas então, desde 2020, né, 3 anos que eles não traziam nada assim de novo. E aí, da reunião que gravou ao vivo, permaneceu então o Felipe Machado, né, o guitarrista desde o início da banda, o Pete Passarel, que também é baixista, compositor e vocalista da banda desde o início, e o Guilherme Martin, que foi o primeiro baterista. O Hugo Mariucci, ele não permaneceu na banda, ele foi cuidar depois do Xamã, né, com o disco novo Rescue, e no lugar dele entrou o Kiko Shred, então um guitarrista super talentoso, com uma carreira solo muito bacana, e nos vocais foi convidado o Leandro Cassoilo, que também é um vocalista super gabaritado aqui no Brasil, atual vocalista do Caravelos, do Seventh Seal, que já passou pelo projeto Endust, foi o vocalista, né, no momento mais forte da banda Eterna. Mas então essa é a formação que nós temos aqui hoje no Viper atual. Eles já lançaram nesse álbum aqui a primeira música, Under the Sun, que foi o primeiro single, que é uma música bem legal. Lançaram a Freedom of Speech, que tem uma vibe assim um pouco mais rock, né? Eu, pelo menos, senti uma vibe mais no início do All My Life. Não me soou tão pesada quanto as demais. E também recentemente lançaram The Android, que é uma música que eu achei um pouco confusa. Não gostei tanto, ouvi algumas vezes, talvez não o suficiente. Mas então tá entrando aqui na coleção novo do Viper. É isso aí então, pessoal, esse foi os recebidos do mês de julho de 2023. Alguns álbuns bem legais aqui, alguns que eu já estava querendo, outros que foram grandes surpresas. Se vocês gostaram do vídeo e acham que conhecidos vão gostar desses álbuns, vão gostar desses assuntos, por favor, passem adiante então, vamos trazer mais pessoas para discutir, debater um pouco sobre o metal, sobre o rock e o colecionismo. Quero convidar vocês a conhecerem o Instagram da Ebar, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção, e convidar vocês a conhecer as playlists que eu crio no Spotify com músicas de álbuns e artistas que são citados aqui nos nossos vídeos. Se vocês gostaram então dessa edição, mês que vem nós vamos ter outra com todos os recebidos de agosto, e quero deixar desde já um forte abraço a todo mundo do Ei Bardo.